sítio histórico de Olinda corresponde, no plano topológico, ao processo de ocupação colonial implantado pelos portugueses no Nordeste brasileiro a partir do século XVI. Situa-se em Pernambuco, a 15 quilômetros de Recife e possui, desde 1938, Lei de Proteção Federal voltada aos monumentos individuais. Posteriormente, adquiriu o tombamento do sítio histórico, seguido da proteção nas esferas municipal e estadual. Embora regido por essas leis de proteção e ainda detendo o honroso título de Patrimônio Cultural da Humanidade, conferido pela Unesco em 1982, as estruturas antigas edificadas do sítio histórico encontram-se sob ameaça de descaracterização arquitetônica e paisagística. Essa ameaça é decorrente, em grande medida, de reformas irregulares empreendidas no casario tombado. Nesse contexto, o manual Conservar Olinda Boas Práticas no Casario tem o objetivo de orientar moradores, proprietários, locatários, arquitetos, engenheiros e o público em geral sobre as boas práticas de intervenções arquitetônicas nos imóveis tombados. Desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, CECI, com patrocínio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Prefeitura de Olinda, o manual traz em seu conteúdo a identificação dos valores patrimoniais do sítio histórico e dos tipos arquitetônicos nele edificados, as orientações metodológicas sobre como elaborar projetos de intervenção arquitetônica em sítios históricos e os projetos selecionados como boas práticas, que foram aprovados pelas instituições de proteção e que qualificaram os imóveis com boas condições de uso e de habitabilidade. O grande desafio enfrentado pelo projeto Conservar Olinda Boas Práticas no Casario foi a seleção das boas práticas de projetos arquitetônicos de intervenção no casario do sítio histórico de Olinda. Essa seleção esteve fundamentada em 3 estudos que pouco eram explorados no contexto da preservação local. Inicialmente, foi realizada uma classificação tipológica do casario antigo edificado no polígono rigoroso de Olinda, onde essa classificação tipológica permitiu a identificação de pelo menos 6 tipos arquitetônicos identificados nesse contexto, nesse perímetro antigo. O conhecimento dessa tipologia é importante para levar à não descaracterização do acervo tombado. Em seguida, foi desenvolvido uma metodologia que pode conduzir e orientar a elaboração de projetos de intervenção arquitetônica no sítio histórico de Olinda. Essa metodologia ela foi legitimada junto ao contexto da gestão da conservação local de Olinda. E, por fim, foram definidos critérios para a seleção das boas práticas de intervenção. Esses critérios eles estavam fundamentados nas legislações de proteção em vigor, na teoria que fundamenta a seleção de bons projetos de arquitetura e na teoria que fundamenta a intervenção de projetos arquitetônicos em contextos históricos pré-existentes. A pesquisa no acervo das instituições e as entrevistas com os técnicos permitiram a análise e o entendimento dos processos, desde o momento da entrada do projeto nas instituições até a sua aprovação. As boas práticas selecionadas abrangem os imóveis classificados como meia morada, morada inteira e sobrado inteiro, além de estereótipos, que são aqueles imóveis que perderam elementos tipológicos que impossibilitam sua classificação a partir dos valores patrimoniais encontrados nas leis de proteção. Alguns casos abrangem propostas de novas construções no sítio histórico, embora com avaliação positiva em relação à integração contextual e aos índices urbanísticos e arquitetônicos. Outros casos constituem processos de regularização de imóvel, com resgate das características essenciais do imóvel que se achavam perdidas e que receberam a aprovação das instituições. Olha, existe muitas dificuldades para chegar a uma aprovação de um projeto em Olinda. Primeiro, o morador também ele não conhece direito à legislação, né?
Por outro lado, o poder público, como ele está distante dessa população, ela dificulta ao máximo. Existe muita burocracia e a partir dessa aproximação, dessa educação patrimonial, a gente iremos chegar a uma solução, a se aproximar da coisa mais ideal, né? A educação patrimonial, ela é fundamental para preservar o sítio histórico, né? E essa publicação sendo entregue aos moradores de casa em casa vai fazer com que ele conheça a importância que tem de preservar. Em formato avulso ao manual, foi elaborado um encarte que enumera as leis de proteção nas instâncias municipal e federal, que devem ser consideradas pelos moradores e profissionais que vão submeter projetos de intervenção arquitetônica na Prefeitura de Olinda. Além disso, o conteúdo também abrange os tipos de obras que podem ser realizadas nos imóveis, com a documentação exigida de ser apresentada em cada caso. O mapa com a delimitação dos distintos setores municipais também segue nesse conteúdo. Esse material será entregue a todos os moradores do Sítio Histórico de Olinda, gratuitamente, como ferramenta de melhor conhecimento do seu bem cultural. Além disso, todo esse conteúdo se encontra disponível na internet, inclusive para download, através do site do CECI. A equipe do projeto e o Ministério da Justiça esperam que a difusão dessas informações leve à diminuição da quantidade de obras irregulares no sítio histórico e à conservação das qualidades artísticas e paisagísticas desse acervo. A existência de um manual com boas práticas permite a pessoas que estão desatentas imaginar soluções para problemas seus que poderiam estar rumando numa direção diferente daquilo que as boas práticas recomendam e, sem saber dessas boas práticas, a pessoa talvez até não possa encontrar uma solução adequada para o seu problema. As boas práticas orientam quanto a isso. Eu acho que não é uma coisa de engessar as pessoas, é de encaminhá-las para princípios adequados de tratamento do patrimônio arquitetônico. Seja um defensor do seu patrimônio histórico e busque conservar o seu imóvel como uma boa prática.